abra sua casa pra eu entrar. O jongo já vai começar. O jongo já vai começar. Abra sua casa pra eu entrar. Bom, o jongo ele é a principal memória do povo brasileiro no Vale do Paraíba Paulista, né? O principal lugar de fala do povo negro nesse território. E quando a gente convive com esses jongueiros, a gente sente necessidade de conhecer mais as histórias, as memórias. Eu fui morar em São Luís do Paraitinga há 11 anos atrás, em 2014, lá no bairro do Raizeiro, que é um bairro conhecido pelo jongo, e foi nesse momento que eu comecei a me relacionar com jongueiros, com mestres, que não estão na mídia, não venceram editais, não são convidados para festas, são jongueiros de fato, como o seu Zé Venceslau, o Expedito, que me incentivaram um pouco a essa busca, essa pesquisa. Jongo, muito provavelmente, é uma palavra de origem banto, é um tronco linguístico africano que reúne vários dialetos do centro da África, que quer dizer um espaço central na vida comunitária, é um django. Essa é uma tese defendida pelo Paulo Dias, que eu dialoguei com ele quando ele estava publicando esse artigo também tem uns 10 anos. Então o jongo é principalmente um momento de uma comunidade afro-brasileira se reunir a partir dos seus valores em comum, em comunidade, a partir da sua ancestralidade, certo? Então a gente sabe que a maneira de transmissão de saberes e a maneira de mobilização da comunidade para uma luta em comum tem a ver com expressões religiosas e musicais, tal como a gente traduz. Embora para um jongueiro a musicalidade e a religiosidade não sejam tão claros como são para a gente, para ele a tradição ela vem incorporada como uma totalidade. E essa roda de jongo, ela tem a centralidade num personagem que é o Cumba, que é o jongueiro velho. Até hoje em São Luís do Paraitinga não se abre uma roda de jongo se não tiver uma liderança legitimada, e é por isso que a gente não tem mais roda de jongo lá. No centro dessa roda de jongo tem uma fogueira. Essa fogueira ela tem uma finalidade prática de iluminar. Nós estamos falando de espaços em que não havia iluminação pública, afastar alguns insetos ou cobras peçonhentas, mas principalmente uma finalidade espiritual, né? Que é aquela de uma chama que carrega um símbolo dessa ancestralidade que está sendo cultuada ali. Aí a fogueira tem um outro elemento prático, que é a afinação dos tambores. O mestre Expedito, a gente conhece ele como marinheiro, é um nome super importante, falecido, jongueiro velho. Tive a oportunidade de jongar com ele lá no bairro do Raizeiro, e ele dizia que a fogueira é que abre a voz do tambor, né? Então a gente imagina que existe também aí um símbolo de abrir a voz. Que voz que é aquela que tem dentro do tambor? Não é a voz daqueles presentes, é a voz então que se inaugura com aquele ritual. Portanto, é comum afinar com cachaça, porque a cachaça é um elemento ritual importante no jongo também, mas porque o álcool ele consegue fazer essa afinação e ele evapora com muita facilidade. Então o tambor, o grande mestre Zé Maria aqui de Taubaté, nascido no bairro do Arrezeiro, ele falava que um tambu ele tem que ter 7 léguas. Eu perguntei para ele o que era essa metragem, ele falou assim: não, quando a gente tocava tambu lá no Raizeiro, as pessoas que estavam lá em São Sebastião, que é a 7 léguas do Raizeiro, elas têm que ouvir que o jongo está acontecendo. Então o tambor ele vai comunicar. O ponto de jongo ele é feito por um jongueiro a partir de um instrumento que a gente chama de inguaiá. É um instrumento que também não está mais presente no jongo, mas tem o Rossini Tavares Lima e outros folcloristas que tiveram aqui em Taubaté, década de 40, 50 talvez, eles registraram em fotografias. Eu consegui o João, que é um mestre artesão do bairro dos Alvarengas, ele fez para mim uma simulação dessas anguaiá antigas. Elas podiam ter a cabaça na base, ela é parecida com o cachixi da capoeira, ela é trançada, e alguns jongueiros usavam uma lata de sardinha como um reaproveitamento daquele material
e rosário de capiá, que é uma sementinha bem dura da roça, que fazia esse movimento de uma espécie de um chocalho. E o jongueiro velho, como o José Venceslau, por exemplo, ele diz que você chacoalha para encontrar o verso que você vai cantar. E eu pergunto para ele, mas como é que você encontra? Ele falou, não, é só você chacoalhar que ele vem. E aí, mas ele vem da onde? Não, ele aparece para a gente. Na sua simplicidade, ele quer dizer que existe um ritual para cantar um verso, diferente de um ritual que a gente pratica na cultura lusitana ou a cultura caipira, que é de imaginar um verso, ou de você fabular, criar um verso. Não, esse verso ele vem pronto de um outro lugar, a partir desse estridulador, desse chocalho que é anguaiá. O jongueiro ele vai cantar versos iniciais agradecendo a presença das pessoas, pedindo licença para cantar, não é? Então esses versos, a gente chama isso na cultura caipira de verso de chegada ou de chegança, são super importantes porque a gente não canta sem pedir licença para as pessoas presentes, mas também para as forças que a gente incorpora, e é um ritual de reverência e já inscreve aquele canto numa tradição. A pessoa está cantando, mas não está ali sozinha, ela está cantando a partir de outras referências que podem não estar presentes para todos, por isso ele saúda, ele canta, né? Os pontos de jongo são cantados inicialmente. O primeiro verso, a pessoa cria o verso, o jongueiro cria o verso, ele canta aquele verso que tem uma característica de um canto solo seguido de um canto responsorial, como o Mário de Andrade chamava, o que a gente chama de um coro, né? E o tambor ele entra, o tambor e o candongueiro entram para tocar quando os participantes entenderam aquele verso. Algumas pessoas perguntam, por que o pessoal está demorando para tocar? Está demorando para tocar porque o verso que é criado, o público tem um tempo para memorizar, para poder cantar em coro, não é? A roda de jongo, então, ela funciona a partir de uma roda que tem uma fogueira, tambores tocando, uma pessoa cantando, os versos são respondidos e as pessoas elas vão dançando, né? Esse jongo ele teve uma configuração importante durante o período da escravização de pessoas provenientes exatamente do centro de África. Converso, por exemplo, com a família de Gumercindo, de Maria Servina, que são amigos lá de Capixaba, e eles relatam um pouco dessas histórias. Betão, um afro-brasileiro, a avó dele mostrou algumas trilhas de quilombo. Tem histórias fortíssimas sobre o quanto o São Manuel Jacinto de Castro, barão do Paraitinga, antes da vinda do Dom Pedro II lá para São Luís Paraitinga, ele fez o extermínio de vários quilombos, exatamente para que não desse brecha lá em 1872, para que não desse brecha para se pensar que a cidade não está organizada. Esse senhor barão do Paraitinga era também chefe de um batalhão da Guarda Nacional lá de São Luís Paraitinga, deputado provincial, vários mandatos a família dele teve. E o poderio do povo afro-brasileiro estava relacionado ao jongo como forma de organização de revoltas, de insurreições. E a gente imagina que esses combinados têm a ver com essa organização de insurreições, de revoltas. Quando eu saí lá de casa, pedi